Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, nós não conhecíamos a Trindade ainda, até ela ser desafiada. A doutrina da Trindade, ela aparenta ser algo bíblico, algo apostólico, algo doutrinário, algo que vai fazer bem para a sua vida espiritual, mas ela não é. Primeiro, assim como a doutrina pré-tribulacionista ou calvinista, ela bloqueia várias revelações da palavra de Deus. Ela te motiva a ler as escrituras apenas querendo encontrar três deuses, que eles, de maneira errônea, falam Deus, três Deus, de maneira errônea, porque deveria ser três deuses. Ela oculta revelações para todo canto das escrituras e mais, quando você submete a doutrina da Trindade a um teste bíblico, e aí você começa a questionar os fundamentos, você vê que ela vai tirar as garras para fora. E na hora que ela quer se defender, na hora que ela vai querer se defender, aí você vai conhecer o que é a doutrina da Trindade e o que ela faz na vida espiritual do cristão. Bom, vocês podem observar isso se vocês olharem com mais atenção. A maneira como eu explico, como o irmão Pedro, como o irmão Igor, como outros irmãos que eu nem conheço, a maneira como eles explicam o Pai, o Filho e o Espírito que procede do Pai e do Filho, não anula a divindade de Cristo, não anula que o Espírito Santo foi enviado para essa terra, a obra do Espírito aqui em nós, não anula os testemunhos do Espírito Santo na igreja. Mas quando eu falo Espírito Santo, não estou imaginando um terceiro Deus, que é o mesmo, mas que não é nem o segundo e nem o terceiro. Ela não anula nada disso, pelo contrário, ela amplia a revelação. E eu tenho uma playlist desse assunto, você pode seguir no canal, você pode observar isso que eu estou falando, mesmo você sendo trinitariano, abra os olhos, veja com mais atenção o nível de revelação que você vai ver nesses vídeos aqui e o nível de revelação que você encontra nos vídeos onde estão querendo fundamentar a Trindade. Você pode, se você olhar com atenção, tiver discernimentos de espírito e um nível mais aguçado espiritual, você vai ver quais são as intenções do coração da pessoa. Você não pode ler a palavra querendo encontrar apenas três e dizer que aquele texto era para fundamentar a Trindade. Todo texto que você está lendo é para fundamentar a Trindade. Não pode, irmãos. E ainda mais, quando cair a ficha e você entender o que é a doutrina da Trindade e a sua origem, que tem origem católica romana, sim senhores, aí vocês vão ver o quão maligno é essa doutrina. Tem pessoas que vão buscar fontes históricas, distorcendo a realidade histórica para dizer que a doutrina da Trindade não é fundamento de Constantino, não tem nada a ver com nada disso daí. Mentira! Historicamente isso é comprovado. Quem é que venera tanto a Trindade? Isso nasceu com a Igreja Católica Romana, irmãos. Jamais o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, fundamentaram isso na lei, nos salmos ou nos profetas e principalmente a era dos apóstolos. Jamais eles fundamentaram isso. Então, uma vez que cai a ficha, você vai entender que a doutrina da Trindade, ela é anátema. Tá vendo aí? Anátema. Sabe o que significa isso? Maldição. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse que se vierem sobre a igreja e pregarem um outro evangelho que não é o que ele pregou, considere anátema. É claro que ele falou isso em um contexto dos Gálatas, em referência ao judaísmo, que também se revelaria mais para frente como também o islamismo. É uma revelação que está contida dentro de Gálatas. Incrível, né? Tudo bem, mas a essência do que ele falou continua para qualquer tipo de doutrina. Se ela não é bíblica, você considere anátema. Pegue uma Bíblia de pesquisa e pesquise no campo de pesquisa essas palavras. Vou pontuar aí para vocês. Primeira pessoa. Não vai sair nada. Segunda pessoa. Nada. Terceira pessoa. Nada. Eu nem vou falar a palavra Trindade, que isso daí você não vai encontrar de maneira alguma. Mas o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tinham intelectualidade, espiritualidade, para entender essa questão e ensinar algo para a igreja que é tão importante, não é? Então pesquisa essas palavras, pesquisa também primeira pessoa da divindade, segunda pessoa da divindade, terceira pessoa da divindade. Tá vendo aí na tela? Pesquisa.
Agora vamos apagar tudo isso daqui, você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Ou seja, os apóstolos não falaram sobre isso. Sempre eles vão pegar uns textos onde aparece 3 elementos ou 3 coisas, aí eles vão falar, tá vendo? Aqui é 3, é trindade. Aí eles perdem a revelação do texto, a essência do texto, como ele se pratica na prática para fundamentar a trindade. Sabe o que é a trindade? É você dar forma ao Espírito de Deus. O Pai é Espírito, irmãos. Não se dá forma para mais um Deus. Nós não precisamos de um terceiro Deus, chamado de único Deus, para entender os mistérios do Senhor. Quando alguém tentar te convencer disso, cuidado, porque essa doutrina deve ser considerada anátema. Agora, é claro, Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele entende o tempo de ignorância. Ele sabe que essa doutrina, assim como outras malignas, são passadas de maneira mansa, de maneira, aspas, bíblica, que estão falando ali do Pai, do Filho, aí fala da morte do Filho, da ressurreição. E aí você vai pegando isso para si e se alimentando com esse leite adulterado. E a consequência disso é diarreia. Eu não preciso de um terceiro Deus, nem você, para entender o mistério da morte e da ressurreição do Filho e da sua glorificação. Nós não precisamos disso. Irmãos, a doutrina da Trindade, quando ela é atacada, e de maneira atacada pela vontade do próprio Deus, e ela tenta se defender, ela revela o quão maligna ela é. Ela é praticamente uma idolatria a um terceiro Deus formado. Idolatria a um terceiro Deus formado. Grava isso daqui que eu estou falando para vocês, porque eu vou ter que dar conta dessas minhas palavras diante do tribunal de Cristo. Se não teve nunca ninguém que explicou dessa maneira para você, isso não vai ser levado em conta. Porém, também você não vai ter grandes posições no reino, já que você criou um terceiro Deus para si e estava venerando, idolatrando esse terceiro Deus. Eu sei que a idolatria é pecado, e esse pecado de idolatria conduz à morte. Só que Deus leva em conta o contexto geral, entendeu? O diabo ele não consegue matar todas as pessoas com certas doutrinas. Ele tem doutrina do islamismo para matar um grupo de pessoas, ele tem doutrina do calvinismo para enganar, confundir, atrasar e até às vezes matar algum grupo de pessoas. Ele tem a doutrina do pré-tribulacionismo para atrasar a vida espiritual de muitas pessoas. Assim também ele tem a doutrina da Trindade. Ela é prejudicial. Fato é que nenhum dos trinitarianos consegue alcançar a revelação do texto que está falando. Por exemplo, o batismo de Jesus. Eles falam que a pomba é o Espírito Santo. Não é nem isso que o Senhor está querendo dizer. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito isso. Mas isso significa que são 3 deuses? Não significa, porque senão os apóstolos falariam nas suas cartas. E na prática, os apóstolos jamais batizaram em nome da Trindade. Sempre foi em nome de Jesus. Não tem metade de um texto onde os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não tem um texto, irmãos. Será que os apóstolos desobedeceram uma ordenança direta de Jesus? Por aí vocês estão vendo. Além do mais, eu não vou poder provar aqui dentro desse vídeo, mas se você tiver um aplicativo da Bíblia, o aplicativo que eu uso, ou o My Bible, tanto faz, eu uso o Olive Tree, eu acho que é assim que se pronuncia. Se você tiver esse aplicativo, busca nesse aplicativo Espírito Santo, busca, aí você vai ver todas as referências, só que aí você vai precisar ler o grego, e não é difícil ler o grego, pelo amor de Deus, um mês você consegue ler grego. Agora, a gramática é mais difícil. Aí você vai ver que no grego, muitas vezes, no lugar da palavra Espírito Santo, vai estar escrito Pneumaton Hagio. Muitas vezes, como dizendo Espírito do Santo. Já é diferente de Espírito Santo. Como assim é diferente? Porque quando falamos unicamente Espírito Santo, com a soma da doutrinação trinitariana, parece que eu estou falando de um outro Deus que é o mesmo. Mas quando você fala Espírito do Santo, é diferente. E isso tem no hebraico, mas tem muito mais no Novo Testamento. Agora, tem a expressão Espírito Santo? Tem, mas também tem a expressão Espírito do Santo. Por que não traduziram, pelo menos metade das vezes, Espírito do Santo? Porque ficaria mais difícil para contrariar a doutrina que eles quiseram que estivesse na Bíblia, e Deus permitiu.
assim como ele permitiu muitos erros de traduções e muitas outras coisas, forçações de barra, principalmente relacionadas à lei. Ele permitiu porque ele também visava o tempo da restauração. Então por que fizeram isso? Por que lá em 1 João capítulo 5, do verso 7 a 8, eles colocaram um texto a mais? Há 3 que testificam no céu e há 3 na terra. Não tem isso no grego. Metade desse texto tem no grego. E metade desse texto não dá pé para a Trindade. Eu já falei em vídeos passados, não vou repetir aqui. Eu só estou somando os fatos, para vocês prestarem atenção e ver que isso foi uma forçação de barra. Irmãos, antigamente não eram 3, eram 4. Era o Pai, o Filho, o Espírito e Maria. E para vocês observarem bem, até hoje dizem que Maria é a rainha da glória. Dos Salmos, pega a rainha da glória dos Salmos, diz que ela intercede por nós também. Até hoje a Igreja Católica coloca Maria junto com a Trindade. Antes eram 4. E aí, com o primeiro passo da reforma, que foi apenas uma vela acendida nas trevas, com Martinho Lutero, parece dar a entender que essa questão de Maria foi removida, mas como o filtro não era tão bom, passou a Trindade. E a Trindade passou para dentro da reforma, entraram nas igrejas evangélicas e estão fundamentando isso a todo custo. Quando eu digo a todo custo, é ao ponto de que você olhar para dentro da Arca da Aliança e olhar para aqueles elementos da Arca e ver testemunhos incríveis e reveladores e as pessoas transformarem aquilo na Trindade. Falou 3 vezes santo? Trindade. Corpo, alma e espírito? Trindade. O batismo de Jesus? Lá tem o Pai, a pomba e o Filho. Trindade? Irmãos, onde? Estão dizendo que existe até trono do Espírito Santo agora? Irmãos, como que eu vou olhar para dentro da Arca da Aliança e vou enxergar a Trindade? Pelo amor de Deus, irmãos. É um padre católico que faz isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos na Bíblia toda a contextualização do que significam os elementos de dentro da Arca da Aliança. O Pedro já fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E nessa segunda-feira nós vamos ter uma live sobre isso. Irmãos, aí você começa a ver o que é a Trindade. A Trindade, ela pode virar uma idolatria. Você não se importa mais por entender o texto, a revelação original. Não se importa. Você se importa de encontrar 3. Ao ponto de que eu olho para a Arca do Testemunho, é uma só arca, é um só trono no céu. O Filho compartilha o trono com o Pai, assim como eles compartilham do mesmo Espírito, por isso que são um único Deus, mas não tem trono para o Espírito Santo. Se fosse um terceiro Deus, tinha que ter um trono para ele também, ou ele teria que ser visível no céu. No livro do Apocalipse inteiro, você não vai ver o Espírito Santo no céu. Mas quer dizer que o Espírito Santo não existe? Lógico que existe. O Espírito Santo é o próprio Pai. Eu poderia dizer ainda que o Espírito Santo é o próprio Filho. E eu não estou falando de unitarismo. Cuidado com essas pessoas de ideias teológicas que estão presas, limitadas nas suas próprias limitações teológicas. Eu estou falando de coisas bíblicas. Irmãos, se o livro do Apocalipse me mostrasse o Espírito Santo no céu, como uma pessoa, né, já que falam que tem olhos, então é uma pessoa, tem ouvidos, então é uma pessoa, eu acreditaria. Por que eu não vou me submeter a algo que a Escritura está me dizendo? Mas se a Escritura não está me dizendo algo, eu não posso me submeter. Porque se a luz chegou até você e você teimar contra a verdade e a revelação, Deus vai te cobrar isso no tribunal de Cristo. Porque agora Deus está colocando passos de reforma. Na verdade, eu estou usando o termo que foi usado na Idade Média, mas a Escritura tem essa expressão. Os céus está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então eu sei que existem muitos textos, João 14, João 15, João 16, eu já fiz vários vídeos explicando tudo isso, o Espírito Santo que intercede por nós, eu já expliquei isso na prática. Eu já expliquei o batismo e ainda tem mais revelações ali para explicar. Eu já expliquei o Santo, Santo, Santo. E aí você vai ver que eram argumentos que você nunca viu antes. Talvez você nunca tenha visto antes. Mas porque eu vejo que o Senhor está dando revelações e está muito interessado em limpar isso da sua vida. O Senhor quer tirar da sua vida o calvinismo, se estiver na sua vida, o pré-tribulacionismo e a Trindade. A Trindade não fica para trás dessas duas outras linhas que são heréticas. A Trindade, quando você
usa os textos bíblicos como uma espada para atacar ela, e depois, quando ela tenta te atacar, você usa o escudo da palavra, você vê o que é a Trindade. E depois disso, você sabe que a Trindade é anátema, é maldito. Entendeu? Porque existe salvação além da Trindade. Não deixe se confundir com pastores teológicos, com curso bíblico, não deixe se confundir com nada disso. Essas pessoas trabalham para venderem os seus cursos e trabalham para ministrarem no coração dos irmãos doutrinas humanas. Irmãos, pelo amor de Deus, santo, santo, santo não é Trindade. Tudo é Trindade. Corpo, alma e espírito. Mas está escrito isso na palavra, Luiz. O porquê das 3 vezes? Biblicamente, nós temos resposta para tudo isso. O porquê das 3 vezes. E se você usar a cabeça, não foi falado santo, santo, santo 3 vezes. Usa a cabeça, que você vai ver que foram 12 vezes. Tá bom? Mas está escrito 3. Sim, e isso tem um motivo. E não é para falar que existe um outro Deus. Um outro que é o mesmo, né? Fala outro, aí eles vão dizer que outro é o mesmo. Mas esse outro não é visível? É um terceiro, ou não tem terceiro mais? Mas esse terceiro é o mesmo, mas também é o terceiro, não é? Olha que coisa maluca. Entendeu, irmãos? É maléfico. O apóstolo Paulo pregou isso? O apóstolo Paulo não era inteligente o suficiente para teologicamente mostrar isso pra gente? Mas não. Irmãos, não tem fim. O apóstolo Paulo nem de dízimo falou. De dízimo, falando de dinheiro, porque ele falou a realidade do dízimo pela palavra primícias e explicou pra gente o que é. Nem tem isso no Novo Testamento e as pessoas fundamentam isso nas igrejas, como dinheiro. O único lugar em que Jesus falou de dízimo realmente como não dinheiro, dinheiro não, nunca foi dinheiro, não é e nunca será, mas como o dízimo da lei foi para os judeus, que deveria ficar somente para eles. Mas essa parte serve para a igreja, não é? Mateus 24, não. Mateus 24 é grande tribulação, então é só para os judeus. Mas Jesus falou só para os judeus o dízimo também. Você vê como é hipocrisia na igreja evangélica? E o Senhor está a fim de limpar isso das nossas vidas. Então, segue aí para vocês a playlist dos vídeos da Trindade. Eu já tenho vários vídeos curtos, vídeos longos, live com outros irmãos. Não deixe essa doutrina contaminar a sua mente, ou melhor, descontamine disso. Se você foi contaminado com isso, se limpe disso e você vai ver grandes coisas na palavra de Deus. Isso eu afirmo para vocês. Ficou em dúvida com os textos de corpo, alma e espírito? São 3 palavras, mas a equação delas são somente 2. O tabernáculo é santo dos santos, santo lugar, e pátio, 3. Mas na equação, na revelação, vão ficar somente 2. E depois a vontade de Deus é que se torne tudo um só. Não são 3. Assim como o nosso corpo não vai ser eterno. Assim. Porque hoje nós temos sim o espírito que Deus soprou no homem, o corpo que foi feito do barro, e a equação dos dois a palavra chamou de alma. Nós não somos um elemento chamado espírito, outro elemento chamado alma e outro elemento chamado corpo, e aí homem. Resultado, homem. Não somos esse resultado, está errado. Nós somos um elemento chamado espírito. Vamos ver se eu pontuei na tela. Um elemento chamado espírito, outro elemento chamado corpo, barro, né? Corpo do barro. E a soma desses dois, a palavra chamou de alma. Vida. Entendeu? Alma, às vezes está na palavra de Deus está como alma, outras vezes está como vida. O que é uma alma? A alma é a soma do espírito mais o corpo. Lembra que Tiago disse? Assim como o espírito sem o corpo está morto, ou seja, não é vida, assim a fé sem obras é morta. É um trocadilho lindo aí, que eu já expliquei também em outros vídeos. Entendeu? Mas a Trindade perverte isso e quer colocar isso como tricotomia para fundamentar Trindade, 3 deuses, que eles ficam magoados quando falam 3 deuses, mas deveria ser Elohim, plural. Mas e quando Deus diz façamos os homens, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos, plural? Sim, o Pai e o Filho. Não precisa ter mais um aí para ser plural.
Faltou aula de português? Entenderam a gravidade disso? Então, irmãos, vou deixar aí para vocês. Esse foi só um esclarecimento, uma exortação, mas sem ler textos, né, sem visualizar muita coisa, mas falando para vocês que eu compreendo todos esses pontos e não tenho problema nenhum com eles. Pelo contrário, se vocês escutarem um vídeo no meu canal onde eu trato algum desses pontos e compararem com o que a Trindade fala, vocês vão ver o nível de revelação. Ou seja, tem algo errado, né? Por que Deus está me revelando essas coisas, revelando coisas profundas para outros irmãos, sendo que nós não acreditamos na Trindade? Por quê? Usa a cabeça, faça a soma, entendeu? Então é isso daí, fiquem todos na paz, Deus abençoe. Segue aí na descrição, comentário fixo, as outras informações que eu vou deixar para vocês. Fiquem todos na paz.